Outra. Você falou esse processo aí o espírito ele pode ir e voltar? A passagem ela pode ir e retornar, como você falou aí em relação a uma pessoa doente, né? Que morreu morreu... Estava em vida vegetativa. Sim. O espírito ele pode... a passagem ela pode ir e retornar, não? Ela vai direto ou ela pode retornar? Não, são os casos de experiências de quase morte. Quer dizer, algumas pessoas, por exemplo, no livro do Raymond Moody, ele relata um caso interessante em que o senhor cego vai fazer uma cirurgia e ele tem uma parada cardíaca. E na sala de parada ele é coberto por um lençol e deixam ali um tempinho até remover o corpo. E nesse dado momento entra um maqueiro, se abaixa e a caneta cai do bolso. Quando esse maqueiro se levanta, ele vê a respiração, o movimento da respiração por baixo do lençol, porque esse senhor voltou a respirar. Bom, e aí eles socorrem e depois esse médico, Raymond Moody, vai entrevistar esse senhor. E esse maqueiro havia entrado na sala de parada conversando com o outro. Quando esse senhor está na enfermaria e o médico está entrevistando, o maqueiro entra e ele reconhece a voz. E nesse momento ele diz assim: foi você que deixou cair a caneta lá naquela sala? Eu vi. Então esse é um dado interessante, porque fisicamente ele é cego. Mas no momento em que ele está no plano extrafísico, a cegueira faz parte do corpo. Então ele foi e voltou. Esses casos de parada cardíaca, que são bastante frequentes, e essas pessoas relatam muito essa experiência do que elas veem no plano extrafísico. Isso é bastante comum. Né? É como se fosse um reajuste da proposta existencial. Normalmente, depois dessas experiências, as pessoas perdem medo da morte, elas ressignificam a vida, elas buscam dar um outro sentido. É uma experiência de reestruturação da proposta existencial. Mexe bastante com a pessoa. Perguntas desse lado? Tem um livro sobre isso interessante, que é do Richard Simonetti, Mudança de Rumo. Maravilhoso, é sobre uma EQM e o cara muda totalmente a vida, é bem legal, quem tem curiosidade do assunto de ler. Não dá para ficar do mesmo modo quando se vai do outro lado e se entende o sentido espiritual, né? Outra pergunta do lado de cá? Por que a gente sonha tanto, está sempre evitando? Porque, na verdade, a gente está, sim, porque até o termo estar fora de si. Nós temos um corpo eletrônico, que é o nosso ser espiritual, e temos um corpo físico. Por exemplo, é comum que gestantes tenham tendência a desmaiar, pessoas idosas. Nós dizemos, desmaiou, ficou fora de si. Ou seja, o corpo eletrônico, ele se desencaixou do corpo físico, há uma baixa de energia, o consciente se apaga, a pessoa desmaia, mas na condição espiritual ela está leve, ela vai levitar, e a pessoa pode fazer isso sem que seja um desmaio. Na verdade, ela pode treinar fazer isso, né? Essa experiência de estar flutuando, seria um fenômeno de projeção astral, isso pode ser treinado, inclusive, né? A gente tem essa possibilidade. Aqui no meio, alguma pergunta? Sim. Posso falar um instantinho? Não é bem... É uma pergunta, mas eu tenho que contar a história. Como foi? Eu frequentei muitos anos, acho que uns 7 anos, do rádio Frei Luiz, aí da Jacarepaguá. Mas eu não consegui entrar dentro do salão, porque é muito grande, e muita gente lá, ruas, e tudo falando no salão, bota aqueles alto-falantes para fora. Aí lá tinha o seu Antônio, que era um médico já antigo, lá eu falei, Antônio, a gente não faz entrar no salão. Aí ele falou assim, não, vem 1 hora antes, 4h eu te ponho lá dentro. Lá era assim, 1.300, 1.500 pessoas por cada vez de atendimento, porque tem aquelas ruas lá e muitas salas de atendimento. Aí ele colocou lá para mim assistir. Aí eu anotei uma coisa, uma senhora de um lado e um senhor do outro, anotando as mensagens, falando com os desencarnados, né? E a senhora levantou, foi com a prancheta no microfone e disse assim, chegaram aqui a mesa e deram o nome dos seguintes desencarnados. Aí falou o nome do meu pai todo. Tomei um susto, porque eu estava sentado. Quando eu saí, aí o senhor Antônio olhando para mim com um sorriso assim, olhando. Eu falei, senhor Antônio, o senhor não sabe quem estava lá dentro, que viu o nome na mesa lá.
Aí ele olhou, riu para mim e falou, quem? Eu falei, meu pai. Aí ele disse assim para mim, disse assim para mim, ele sabia que você vinha hoje aqui, por isso que ele veio aí. Aí eu fiquei naquela dúvida de será que isso foi coincidência ou se é realmente o que o seu Antônio falou. Era isso que eu queria lhe perguntar, o que a senhora acha? Porque foi interessante. Nós não chamamos de coincidência, nós chamamos de sincronicidade. Sincronicidade são eventos simultâneos no tempo. Inclusive, em termos de pesquisa, para nós a sincronicidade é um dado essencial de veracidade da experiência. Por exemplo, uma das características do fenômeno espiritual é que num grupo começa com uma pessoa, passa para outra e ali há uma pauta orientada superiormente. Né? E muitas vezes, pelo nosso distanciamento da compreensão desse sentido espiritual, nós não permitimos que isso aconteça. Então, já há alguns anos, com o meu trabalho com pesquisa psicoespiritual, fico muito atenta aos sonhos, aos recadinhos. Temos até um caso familiar recente, em que a minha filha sonhou com o meu pai falecido, dizendo que teríamos uma surpresa na terça-feira. E a minha nora, grávida, às terças-feiras, fazia a ultrassonografia, uma vez no mês, ela tinha esse acompanhamento. Esse sonho da minha filha foi numa quarta-feira. Quando chegou no sábado, nós fomos fazer uma reunião de harmonização para ela, porque ela é médica, então nos hospitais tem muito a questão energética, então precisa dessa limpeza, até porque ela é sensitiva, então ela acaba virando um cabide, é preciso fazer essa limpeza. E depois da harmonização dela, tivemos uma transcomunicação do meu pai, informando que ele iria retornar na condição de netinho. Meu filho estava presente, abraçou. Claro que nós nos emocionamos, porque nos pegou de surpresa. E na semana seguinte, mas assim, quando eu fazia as ultrassonografias, não conseguimos identificar o sexo do bebê. Então, achávamos que era menina. E até que numa determinada ultrassonografia, uma das últimas, se identificou que seria um menino. E hoje está aí o nosso netinho com 8 meses, não é? Trazendo essa memória. Então, como é consolador, não é? Poder, veja bem, hoje ele é outra pessoa, outra personalidade. Não é? Mas muitas vezes nós identificamos que há uma semelhança muito grande do modo de ser, de características da pessoa, né? Dentro do seu processo evolutivo, uma serenidade, uma capacidade de observação que nós identificamos, aquela outra pessoa também trazia essas características. E dentro desse trabalho eu posso dizer a vocês que é extremamente comum que haja o retorno. Isso está até no texto bíblico, né? E resgatarás até a 3ª ou 4ª geração. Então, é muito comum que o neto venha na condição de neta, né? É bastante frequente. Eu encontro muito isso dentro dos casos clínicos que eu trabalho. Então, qual é o problema do seu pai fazer uma visitinha? Né? E depois eu recebi a mensagem dele da minha avó, que eles botam no quadro, aí a gente vai lá e pede para tirar a xerox. Isso, então olha aqui, tem uma pesquisadora em São Paulo chamada Sônia Rinaldi. Ela vem pesquisando transcomunicação instrumental. Ela busca conseguir imagem e som desse outro mundo espiritual. E uma coisa interessante para você, já que esse fim de semana eu voltei do encontro do CIT em Belo Horizonte, que é o Colégio Internacional de Terapeutas, e estamos observando uma coisa muito interessante que vocês podem conferir na prática. Essas máquinas fotográficas modernas, à base de energia eletromagnética, elas já estão fotografando com mais facilidade essa dimensão mais sutil. A primeira coisa que vocês podem conseguir captar através dessas máquinas é que, por exemplo, se um ambiente não tem oração, não tem proteção espiritual, quando vocês fazem a foto, só aparece a luz física se ela estiver acesa. Mas se a casa de vocês for protegida e harmonizada com oração,
A luz física, na fotografia, ela vai apresentar um halo difuso, como se a luz física estivesse acrescida pela luz espiritual. Assim como nós fazemos a limpeza física das nossas casas, nós devemos também fazer essa limpeza energética, porque ela vai ficando com cargas emocionais, mentais e espirituais inadequadas. E hoje as máquinas já estão tendo essa sutileza, assim como fotos tiradas na natureza aparecem concentrados de energia que os judeus chamam de Merkabah. E essa luz, essa presença, ela já está sendo captada por essas máquinas pela sutileza, né, do mecanismo, e é muito interessante fazer esse estudo. Então, protejam suas casas com um campo de prece, de oração, e depois, quando vocês fotografarem, vai aparecer essa diferença. É como se houvesse uma luminosidade maior expandida no ambiente. Tem mais? Eu passei por esse processo, que eu tive um acidente, eu praticamente morri, né? Eu só acordei no dia seguinte, no acidente. Eu vi o processo de passagem, assim, de passar por um dia tão tranquilo, eu não senti nada. No dia seguinte eu acordei, sabe? Eu não sei se o espírito saiu ou estava comigo ainda, mas eu senti, eu já passei por isso 2 vezes, mas eu achei que foi uma coisa tão tranquila que eu acho que quando fosse uma anestesia que você tomava... Sim, essa é uma boa notícia, né? A gente saber que na verdade eu diria que o terror da morte, ele nos foi passado historicamente na experiência das execuções. Por exemplo, o trajeto de Tiradentes da cadeia ao patíbulo era um trajeto de meia hora, mas esse trajeto levou 3 horas, ele parava, ele era obrigado a parar, e aí então o arauto lia a sentença, porque tem que se aterrorizar, né? Então nós vamos observar que até no processo de dominação de massas, o fato de que as pessoas tenham medo da morte é muito útil para quem queira dominar. É como eu disse no início, nós perdemos o medo da morte, vamos perder o medo da vida. Por exemplo, quantas pessoas têm medo de elevador? Né? Pode ser que tenha normalmente memórias transpessoais de soterramento, etc. Mas por que as pessoas entram no elevador pensando que ele vai parar, que vai dar defeito? Né? Lá no Rio eu atendo, num prédio, são 12 andares, tem 14 salas em cada andar, então tem assim muito movimento. E é muito comum, quando eu entro no elevador, que eu digo, ai meu Deus, será que o elevador vai parar? No outro dia eu brinquei com uma senhora, eu disse, olha, as pessoas pensam tanto em parar o elevador que ontem conseguiram. O elevador parou.